públicos. Agora eu vou inverter. Então a gente vai começar falando sobre bens públicos, no sentido econômico, que é diferente do que vocês vão aprender em direito civil. Públicos. Alguém tem alguma ideia do que seria bens públicos para a economia? Luiz, tem alguma ideia do que seria? Não, professor. Pro direito, bens públicos está ligado apenas à questão da propriedade, quem tem a propriedade. Então, se for o ente público, seriam bens públicos. Se não for o ente público, seria um bem privado. Para a economia não tem relação nenhuma com o proprietário, digamos assim. Para a economia, o bem é considerado público pelas suas qualidades. E tem duas qualidades, tem duas características que o bem público tem que ter. Ele tem que ser não rival. Professor? Oi? Desculpa interromper. Tem um colega que está falando que está na porta para entrar, esperando. Sério? Não está aparecendo aqui, não. Sugiro para ele sair e voltar. Tentar novamente. Tá certo, vou avisar. Obrigado, Nathalie. Pois bem, então eles têm que ser não rival e não excludentes. O que seria isso? Alguma ideia? Primeira coisa, tentem seguir o que o nome diz. O que é que vocês acham que seria o não rival e não excludente? Não rival para mim seria, professor, um bem que não compete com outro. E não excludente... não tenho muita ideia para esse não excludente. Professor, eu acho que não excludente é que pertence a todos do grupo, né, da sociedade. Tá, boa, Pedro. Mais alguém? Vamos começar pela não rivalidade. A não rivalidade diz respeito ao consumo. Quando você consome o bem, consumo. A não rivalidade diz que esse bem não tem seu estoque reduzido. Então, vamos tratar primeiro de um bem que é rival. Você pega, sei lá, uma maçã. A maçã ou é comida por uma pessoa ou por outra. Ou eu com a maçã ou Derek. Aí Esther vai dizer, mas pode dividir ao meio. Não, mas não é o mesmo pedaço. O consumo de reduz o estoque total. Essa é a ideia de rivalidade. Então o consumo não reduz o estoque, a não rivalidade. Tá? E a não excludência, como o Pedro falou, está ligado a excluir as pessoas do consumo, afastar do consumo. A maioria dos bens você consegue afastar do consumo pelo preço. Mas existem outras formas de afastar. Você pode impedir que alguém consuma o bem. Os bens públicos você não pode impedir. Você não tem... ou é extremamente custoso para você excluir alguém do consumo de um bem. Por exemplo, a segurança pública. O conjunto de segurança pública que existe ofertado pelo Estado é igual para todas as pessoas. Você não consegue excluir, não, Derek não pagou imposto, ele não vai poder se beneficiar da segurança pública. Tem como fazer isso? Você não tem como excluir. E o fato de eu consumir segurança pública não impede Derek de consumir. Impede? Não, ele também pode consumir da mesma forma. Então os bens públicos são os que possuem essas duas características. Então, só Acontece momentaneamente, não, professor? Oi, Pedro. Mas não impede momentaneamente. Por exemplo, duas pessoas ligam para a polícia e só tem uma viatura. Só uma delas vai usufruir do serviço.
A segurança pública como um todo, eu não estou falando da prestação, a ida do carro da polícia. A segurança pública é algo que vai além disso. Se os recursos da segurança pública são escassos, o conjunto total de segurança pública vai ser menor. Mas, então, assim, o policial vai para um canto ou vai para outro. Mas ele não consegue excluir uma pessoa só de consumir. Consegue? Tipo, mesmo que você acrescente a questão das viaturas. Se as pessoas que não pagaram imposto ligarem, não vão enviar viaturas. Tudo bem, esse elemento a mais pode ser excluído. Então, esse pode ser excludente. Mas para a segurança pública como um todo, não. Não é verdade? Então, concordo com o que você disse. A ida de carros, você pode excluir. A ida de viaturas. Mas a segurança pública, não. Assim como segurança nacional. Você não tem como excluir uma pessoa. Iluminação pública. Mesmo que na sua rua não tenha iluminação. Oi? Entendi. Não entendi, Enzo. Compreendi, professor. Obrigado. Então vamos lá, vamos fazer uma tabela aqui que a gente consiga considerar as 4 situações. Ele pode ser rival e não rival, excludente e não excludente. Tá. Se ele é rival excludente, é bem privado, né? Você consegue excluir as pessoas pelos instrumentos de mercado e eles são aptos a fazer as melhores escolhas. Se é não excludente e não rival, eles são os bens públicos puros. Como o Enzo colocou o exemplo das viaturas, a gente tem uma série de outros bens que não são exatamente nem rivais, nem privados, nem públicos. Não é? É verdade? E aí, o que seria um bem excludente e não rival? Alguém consegue imaginar algum? Seriam bens, professor, que tanto está na esfera do público como do privado, caso misto. Certo, mas me dê algum exemplo, Derek, por favor. Deixa eu ver. Por exemplo, o serviço de uma autarquia, de uma empresa pública. Esqueça o direito, porque no direito que depende de quem está prestando o serviço. Para a economia, não importa quem está prestando. Então pense só no serviço. Ou no bem. Deixa eu ver. Não vou ter exemplo, professor. Não vou ter exemplo. Professor, água tipo salubre, tá ligado? Não. Uma ação privada de justiça, por exemplo. Como é, Anderson? Uma ação na justiça, sendo que privada, quando ela é condicionada, por exemplo. A justiça não vai ser gratuita, né? Mas ela... não existe nada gratuito, mas sempre tem alguém pagando. Mas explique melhor, Anderson, por favor. Diga aí, eu não entendi bem. Se você entra com ação na área civil, onde um advogado para ingressar, isso ação. Eu enxergo como excludente, apesar de ser público. Tá, seria excludente por quê? Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, só quero entender o raciocínio melhor. Na verdade, ela é não excludente, né? porque ela vai ter, todos terão acesso. Certo. E seria rival ou não rival? Não, no caso, não rival, porque todos têm acesso, não é isso? Tá. Professor, eu fiquei pensando, por exemplo, com uma água de um rio. Não sei, de repente ali ele é
o consumo não reduz o estoque e ele não é excludente. Certo, Professor, ele não é excludente. E o que, Derek? E seria rival? É isso? Porque o exemplo tem que ser não rival, né? Entendi. Não, eu não estou dizendo. Eu só estou perguntando, porque tem esses dois quadrinhos aqui que estão em brancos. Eu queria que a gente preenchesse junto. A Anderson começou um raciocínio muito interessante, e aí ele terminou falando que seria um bem público, né? Que seria a justiça. Não foi, Anderson? isso mesmo, o acesso à justiça, né? Tá. E aí a gente, transbordando o seu exemplo, imagina ruas, praias. Praia do Cabo Branco. É um bem público ou é um bem privado? E por quê? Eu imagino que seja público, o acesso é liberado. Tá. E é rival ou não rival? Não rival, porque Tá. todos têm o mesmo direito, né, de Já foi, free. já foi no domingo do verão pra praia? E Anderson? Já sim. Domingo em janeiro. Já sim. Você consegue um lugar para ficar facilmente? Ou tá lotado? Não, muito difícil. Tá. Então, existem situações onde os bens, dependendo da quantidade do consumo, eles podem ser não rivais ou podem ser rivais. Professor, licença, mas aí não entraria no exemplo que o Derek deu de uma situação em que tem pouca viatura policial para atender? Isso mesmo. Sim. Ele pode ser não rival ou pode ser rival. Acho que foi Enzo que falou, Luiz, esse exemplo. Foi mal. Isso ocorre quando há um sobreconsumo. Então, no caso da praia ou da rua, se você tem pouca gente na rua, é um bem público. Posso ir eu para a praia, aí vai Anderson, vai Esté, Sabrina, até aí tudo bem. Se de repente começa a chegar ônibus e mais ônibus cheio de gente, aí vai ficar lotado e vai ter rivalidade pelo espaço. Professor. Oi, Pietro. Desculpe interromper o senhor. Eu cheguei 5 minutinhos atrasado e aí eu não peguei a definição de bens públicos. Se o senhor puder dar só uma definição assim para eu entender do que a gente está falando dele. Claro. Os bens públicos para a economia, eles estão ligados não à propriedade, não a quem pertencem, mas às suas características. Os bens públicos, eles são os bens não rivais e não excludentes. Sendo rival, aquele bem que você, ao consumir, você reduz o estoque para o resto da população. E excludente é aquele que você consegue afastar as pessoas do consumo. Tá? Então, um celular, ele é rival, porque quando você compra, você tira do mercado, ou é seu ou é meu. E ele é excludente porque você consegue excluir outras pessoas do consumo. Mas a luz solar não é. A iluminação pública não é. Você não tem como excluir os outros. Tá? Então, esses são os casos clássicos. Mas existem situações onde o excesso de consumo pode trazer rivalidade. E aí, figura tradicional nesses bens que são considerados rivais e não excludentes são os recursos comuns. Nesses recursos comuns, tem uma situação que se chama tragédia dos comuns. Já ouviram falar nisso? Não? Já ouviram falar nisso? Não, professor. Acho que os portugueses chamam tragédia dos baldios. É fruto de um artigo de um biólogo, acho que ecologista, Hardin, não sei como é a pronúncia do nome dele, onde ele estudou, ele publicou esse artigo na Science e se tornou bastante famoso e foi dando segmento em outras áreas, principalmente na economia. Ele estudou ele estudou a pescaria. Porque imagina, se tem um rio ou tem um lago que serve a uma comunidade e ele consegue manter um equilíbrio
de reprodução, se todos os pescadores, boa parte da comunidade é pescador, se as pessoas pegarem 5 peixes por semana. Será que as pessoas vão respeitar isso? Vão pegar 5 peixes ou vão pegar mais? Vão pegar mais, né? E aí o que é que acontece? Vai diminuir a quantidade de recursos. E aí não vai ser mais estável para todo mundo, não vai ser sustentável, vai se acabar. E aí é o que se chama de tragédia dos comuns. O excesso de consumo fez com que aquele bem fosse extremamente prejudicado. Tá? Então, no exemplo da praia. No exemplo, inclusive, que Anderson tocou ali, o judicial. Se vocês já entraram na justiça, ou tem algum familiar que entrou na justiça, por qualquer coisa, vocês sabem qual o prazo médio de resolução de um processo no Brasil? Alguém tem alguma ideia, não? Depende da área. Em média. Eu já vi um documentário que dizia que era de, não sei se era 6 anos. Desculpa, Bárbara, não entendi. Olha, posso estar muito doida, viu? Mas eu acho que eu vi um documentário que era 6 anos, se não me engano. 6 anos? Tá, talvez seja. A informação que eu tinha visto faz mais tempo superava 10 anos. É em média, né? Tem alguns que são mais rápidos, e aí talvez, se você pega alguma área específica, talvez seja mais rápido. Talvez direito do consumidor seja 2, 3 anos. Você pega uma execução fiscal, é 20, 30 anos. Tá, mas por que a justiça demora tanto? Por causa da quantidade de processos que tem. Por conta da quantidade de processos que tem. Ou seja, tragédia dos comuns. As pessoas entram demais na justiça, os juízes ficam sobrecarregados de processos. Se você pega a quantidade de processos julgados no Brasil e compara com qualquer outro país, é impressionante a diferença, como no Brasil tem muito mais, dezenas de vezes mais. Então, óbvio que isso dificulta a prestação do serviço jurisdicional. Tem até um exemplo importante, que é há alguns anos, acho que há uns 4 anos, não, tem mais, tem uns 6 anos, teve uma reforma trabalhista, que vocês já devem ter ouvido falar, e antes dessa reforma trabalhista, qualquer trabalhador poderia entrar na justiça e se perdesse não tinha prejuízo nenhum. E tinha uma probabilidade X de ganhar. Então todos entravam. Com essa reforma trabalhista, se ele perdesse, se ele ajuizasse uma ação e não comprovasse que tinha direito, ele teria que pagar honorários de sucumbência, tinha que pagar para outra parte, como acontece no processo civil tradicional. Com isso, a expectativa de ganho da ação caiu bastante, porque antes ele não tinha prejuízo e podia ganhar. Agora ele pode ganhar e pode perder. Ou seja, aumentou o preço. Isso você aumentar você reduzir a probabilidade de ganho ou aumentar o custo, é aumentar o preço. Então, como houve um aumento do preço do acesso à justiça, houve uma redução significativa das demandas trabalhistas. Há alguns anos, essa redução tinha sido de mais de 50% das demandas. Foi uma coisa assim, impressionante. Porque, como Anderson falou, que o acesso à justiça era de graça. Tem poucas coisas que eu pretendo que vocês tenham segurança de lembrar sempre como fruto dessa disciplina. Não existe almoço de graça. Então não tem nada de graça. Tudo tem seu custo. Essa frase, não existe almoço de graça, é de um economista famoso, de Friedman, mas ela diz muito. Então, se você aumenta custo, você está aumentando o preço. O preço para a pessoa entrar é tempo, o custo de oportunidade, risco. Então, no direito, muitas vezes a gente tem que trabalhar com isso, com reduzir custos ou aumentar custos, dependendo do que a gente quer. Tá, pois bem, então a gente viu que
Os bens que são não excludentes e são rivais, eles são chamados de recursos comuns, na hipótese da tragédia dos comuns. Como nesse exemplo que Anderson trouxe da justiça, o de Enzo lá da quantidade de carros, de viaturas, pode se tornar um recurso comum. Tranquilo? Tá faltando um quadrinho aqui. Alguém teria alguma ideia? De um bem que seria... Professor, antes do senhor ir para o outro quadrinho, poderia exemplificar tragédia de comuns? O que seria isso? Os recursos comuns... Algum exemplo? Recursos comuns ou tragédia? Tragédia dos comuns? Tragédia dos comuns. Tá. Eu posso citar alguns exemplos que, inclusive... vou colocar lá. Demora judicial. Tem, inclusive, a tese de doutorado que virou livro de um professor de Brasília, que é sobre o acesso à justiça. Exatamente nessa linha, colocando da tragédia dos comuns. Então, demora judicial. O nome dele é Ivo Gico Júnior. Judicial. Pesca. Trânsito. Por isso que, para solucionar o problema do trânsito, vocês já ouviram falar em pedágio urbano? Pronto, para aumentar o preço, para fazer com que as pessoas dirijam menos. Aumentar o custo. Professor, eu não entendi bem se a tragédia dos comuns é apenas um exemplo dos recursos comuns ou recursos comuns abrangem coisas... Não, os recursos comuns podem levar a uma tragédia se não forem bem regulados. Entendi. Então, a tragédia dos comuns é... Então, deixa eu corrigir aqui. Pesca predatória... Entendo predatória no sentido de não sustentável. Vou botar aqui não sustentável. Por isso que, com relação à pesca não sustentável, por isso que existem aqueles períodos que não se pode pescar. Esqueci o nomezinho que se dá, para evitar que as pescas atrapalhem a procriação dos peixes e afins. Não é? Tranquilo? Só um minuto, pessoal, por favor. Crianças, façam um barulho só lá na varanda. Não façam aqui não, por favor, que estou dando aula. Foi bom. Sim. Professor, desculpe interromper, só para fechar o meu pensamento. No caso, os recursos comuns, eles estão na parte de bens não excludentes, né? No caso na característica não excludente. Exato. Quando acontece a tragédia dos comuns, aí ele se torna excludente, né? Não é que ele se torne excludente. É que a não excludência fez com que os recursos se acabem. Então, você não ter uma forma de limitar isso faz com que se acabe os recursos. Porque eu tinha entendido que, por exemplo, no processo judicial, quando se faz essa manobra, acaba que excluindo, né, pessoas, enfim, do acesso. Tá. A ideia exatamente é tentar encontrar elementos para conseguir trazer para cá. Como um bem privado, tentar excluir. Criar algum mecanismo para excluir. Por que o mecanismo de exclusão é importante? Porque com o preço, e o preço pode ser no sentido amplo, você aloca os recursos que são escassos, é uma premissa da economia, a gente trabalha só com recursos escassos, fazer com que esses recursos escassos fiquem nas mãos das pessoas que mais valoram aquilo. Entendeu? Então, se você... Professor, Oi. Eu não entendi uma coisa nisso que o senhor falou, porque o senhor falou que o que faz eles ficarem escassos é o fato deles serem excludentes. Mas não seria o fato deles serem rivais? Porque se eles forem só excludentes, não necessariamente eles vão acabar, né? Como assim, Nathalie? Porque,
Tipo, Ah, eles não. serem excluídos. É que, como eles são rivais e você não consegue excluir, porque se eles fossem rivais, se eles fossem não excludentes e não rivais, como segurança pública ou segurança nacional, a rivalidade, a ausência da rivalidade não vai reduzir o estoque. Não é isso que você está dizendo? É. Sim. Agora, se ele for rival e não excludente, a tendência é levar o consumo para uma tragédia. Então, se ele se tornar se ele vier para cá, a gente tem que levá-lo para o privado. Tá? Então, se as ruas estão com poucos carros, não tem problema. Isso não é problema. Agora, quando tem um excesso de carros, a gente tem que... Aí já entrou nos recursos comuns. Já virou rival. Quando ele é rival, a gente tem que tentar tirá-lo de lá, para evitar a tragédia dos comuns. Tranquilo? Entendi, obrigada, professor. Professor, só para recapitular, o que é excludente mesmo? Como o próprio nome diz, Luiz, é que você consegue excluir as pessoas do consumo. Pode dar um exemplo só? No exemplo do celular, eu tenho como excluir você do consumo, não tem? O celular está comigo. O meu. Ou Sim. no exemplo de um carro, então você consegue excluir outras pessoas, geralmente por mecanismo de mercado. As pessoas têm que comprar. Eu perguntei de praia, e aí a gente discutiu que, em geral, pode ser bem pública, não é? Você tem como excluir pessoas de uma praia? Às vezes tem. Você pode fechar a praia. Existem praias fechadas, que são privadas. Tem praias, inclusive, que você paga para entrar. Você consegue excluir pelo mecanismo de preço. E aí, com isso, evita que a praia fique superlotada. Tranquilo? Tá certo falar que, tipo, quando eu vou analisar um bem, eu primeiro vejo se ele é excludente ou não, e partindo disso, só depois eu consigo analisar se ele é rival? Tipo, não só depois eu consigo, mas, por exemplo, no caso que eu tô pensando dessa da praia, primeiro ela filtra os clientes que podem entrar ou não, e aí só depois a gente vê que os clientes que usam a praia conseguem permanecer o consumo para outros. Não entendi, Luiz. No caso do rival, por exemplo, o uso de um não diminui o estoque. Então, no caso da praia, eu vou usar, só que aí quando eu for embora, outra pessoa pode usar a mesma praia, certo? Uhum. Só que antes de eu usar a praia, eu tenho que ver se eu vou conseguir entrar nela ou não. Então, antes eu vejo se é excludente ou não, se eu for analisar um processo. Tá. Eu acho que pode ser feito ao mesmo tempo. Tá. São caminhos independentes. Pode ser feito ao mesmo tempo ou sequencial. Achei que era complementar, tudo bem. Tá. E só para fechar um quadrinho... Professor, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Claro, Alex. Nessa questão, por exemplo, do trânsito congestionado, aí aquela medida de delimitar, tipo assim, dia passa, sai carro com o final da placa tal, seria uma maneira de melhor controlar os recursos comuns, no caso que é o trânsito, para que evite essa tragédia dos comuns, correto? Sim. Existem várias formas diferentes. Como o próprio pedágio, não é isso que o senhor falou? Exatamente. Pode ser pedágio, pode ser o exemplo que é feito em São Paulo, na Cidade do México, de reduzir a quantidade de carros. Tudo é possível. Perfeito. Obrigada. Você pode, inclusive, pensar, Alexia, aqui em João Pessoa e em várias cidades, eles têm corredores exclusivos para ônibus. Não é? Já repararam isso, né, nas ruas? A faixa da direita fica uma linhazinha azul, né, no chão. Com isso, o que é que a gente faz? A gente está reduzindo o tempo de transporte do ônibus e aumentando o tempo de transporte dos carros, não é? Sim. Ou seja, a gente está aumentando o preço de andar de carro. O preço relativo entre andar de carro e de ônibus. Porque quando você vai decidir se você vai de ônibus ou vai de carro para algum lugar, você pensa em custo do transporte, no caso combustível, o custo da passagem de ônibus, o tempo de um, o tempo de outro, e a segurança de um e a segurança do outro. É verdade? Sim.
Então, se você pega qualquer elemento desses e você altera a relação, você estimula a população a reduzir o consumo de um ou aumentar o do outro. No caso específico dessa medida, eu não acho que foi o suficiente para as pessoas deixarem o carro em casa. Porque eu acho que o preço da segurança pública talvez seja mais caro no ônibus. Mas enfim, aí é outra discussão. Só para vocês entenderem como isso pode funcionar em qualquer mercado, em qualquer relação, qualquer escolha. Tá, e por fim, os bens que você pode excluir e são não rivais. É esquisito isso, né? Alguém aqui mora em algum prédio? Pronto, Pietro, tem uma piscina no seu prédio? Tem, professor. Tem? Eu posso tomar banho lá? Se o senhor for convidado... Não sendo, eu não moro lá. Posso entrar? Não. Qualquer pessoa do seu prédio pode? Pode. Pode. Ou seja, ele, dentro das pessoas que moram no prédio, é não rival. Né? Mas consegue excluir quem está fora. Não consegue? Esse tipo de Professor, bem... Oi? Desculpa, é porque assim... Não sei se eu estou pensando errado, mas na minha cabeça é como se todos os bens fossem potencialmente rivais, assim. Não sei se dá para entender, por exemplo. Dá para entender. Quase todos são. Existem alguns que são bens públicos puros. Por exemplo, segurança nacional. No caso, o que seria segurança nacional, assim? A defesa das fronteiras. Ah, ok. Esse é o exemplo de todo o livro. Mas a maioria dos bens você, dependendo da situação, pode migrar de uma área para outra. Tá? Essas são as características puras deles. Então, os bens de clube são aqueles que você consegue dar uma característica de não rivalidade para um grupo específico, como em condomínios, como em clubes sociais. Tranquilo? Então você permite uma relação de mercado para excluir, e lá dentro você cria uma não rivalidade. Tá? Tanto esses dois extremos aqui, da tragédia dos comuns e dos recursos, tragédias comuns, recursos comuns e bens de clube, tem muita relação com a teoria dos jogos, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Por fim, só para mostrar mais uma relação com o direito, teve há alguns anos uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à taxa de iluminação pública. Quando você consome iluminação, Luiz, você está reduzindo a quantidade que Esté vai consumir de iluminação pública? Não. Creio que não. Você consegue excluir Esté da iluminação pública, do consumo de iluminação pública? Não. É um bem público, né? No conceito econômico. Os bens públicos no conceito econômico só podem ser financiados por impostos. Quando vocês estudarem direito tributário, vocês vão ver que existem 5 grupos de tributos, e 2 são interessantes para a gente trabalhar aqui. Um agora, o outro em externalidades. Mas o primeiro, diz respeito a bens públicos, eles são financiados por impostos. E no caso, para você ver, é uma besteira. O nome era taxa de iluminação pública. A taxa ela tem que ser por um serviço que em direito tributário se chama uti singuli, que é benefício individual, que tem que ser individualizada. Enquanto os impostos eles são para serviços uti universi, universais, bens públicos. É que eles não sabem, não usam a linguagem econômica, mas é bens públicos, uti universi. Tá. Por conta disso, usava o nome taxa. E aí o Supremo declarou inconstitucional. Só que os municípios já dependiam muito por exemplo, municípios pequenos, desse recurso, desse tributo. Aí rapidamente foi feita uma emenda constitucional e criou a contribuição de iluminação pública. Se você olhar na conta de energia da casa de vocês, vão ver lá COSIP,
que é a contribuição de iluminação pública. A contribuição pode ser para financiar serviços gerais, bens públicos. Tá? Então, os bens públicos eles são financiados por impostos, não por taxas. Diga aí, Luiz, não ficou claro alguma coisa? Não, porque eu tô pensando aqui se a energia é pública. Eu achei que era privatizada. Não sei se... Não, a iluminação pública é pública. Ah, iluminação pública. Eu achei que era energia da casa. Tá. Não. A energia da sua casa é uma tarifa, é um preço público. Como assim? O nome do que você paga pelo consumo é tarifa, é um preço público. Você paga um preço por quilowatt-hora. Né? Mas esse preço vai variar pelo seu consumo. Quem delimita esse preço é o governo, a empresa ou os dois no conjunto? Um coloca imposto e o outro aumenta para compensar? Tá, excelente pergunta. Como a gente está lidando com um monopólio natural, né? Mesmo que seja uma entidade privada, no caso foi privatizada e é a Energisa, que é uma empresa privada, 100% privada. Mas existe uma agência reguladora, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela estabelece, não o preço específico, mas ela estabelece o limite de reajuste, que geralmente é o valor é o percentual que eles vão reajustar. Tá? Então, é um preço, por isso que é chamado preço público, porque é um preço regulado. Professor, uma dúvida... Não, deixa, vai sair um pouco do assunto da aula. Mas só aproveitando, Luiz, por que esse preço tem que ser regulado? Isso que eu ia perguntar, tinha um pouco a ver com isso, só que ia fugir um pouco, aí... Não, a gente estudou monopólio a aula passada. Isso eu ia falar, por causa do monopólio e o governo que regula, eu ia puxar um pouco para o liberal. Tipo, se não tivesse essa regulamentação do governo, ia incentivar a ter mais concorrentes ou, pelo contrário, tipo, a galera ia botar para aumentar o preço? Eu não sei se ia piorar ou melhorar o cenário, entendeu? Se eles iam piorar o preço ou ia ter mais concorrente. O que acontece com energia elétrica? É um monopólio natural. Como é que você vai colocar uma concorrência para a Energisa? O custo outras empresas, não? Certo, essas outras empresas vai ter toda uma estrutura de fiação. Nem compensa para você entrar nesse mercado. É muito caro. É uma situação típica de monopólio natural. Para você colocar uma outra estrutura de distribuição de energia, é um absurdo de preço. É um absurdo, é muito caro. Então, nesse caso, é bom ser regulamentado. Exato, porque é um monopólio natural. Então, se você deixa para eles decidirem livremente, eles vão preferir reduzir a quantidade de consumidores. Imagina, o consumidor que não paga, consumidor pobre. Vou excluir. E vou deixar mais caro só para aquelas pessoas que vão pagar mais. Mesmo que é um bem necessário também, né? Então eles podem, no caso. Mesmo que tenha um peso morto. Então, a intervenção do Estado empresa de energia solar, Lamartine... Era isso que eu ia perguntar agora, porque assim, professor, pelo menos aqui onde eu moro, está tendo muito isso, as pessoas estão mudando da energia elétrica para energia solar. Tá. Aí esse monopólio não estaria ameaçado? Assim? Não, porque o que acontece com a energia solar não é nem só uma alternativa, Derek. A Energisa, ela vende energia, mas ela não produz energia. Quem produz energia é a empresa pública. Tá? Como é o nome, meu Deus? É a empresa pública federal que produz energia. E ela também ela também compra energia de várias outras empresas. Várias empresas de energia solar, de energia eólica, vendem empresa para essa empresa pública que fornece. Existe um mercado aberto de energia. Quando você coloca energia solar na sua casa, você não pode desfazer do contrato com a Energisa, porque você fornece energia para a rede, até porque você não tem um capacitor para guardar energia em casa, e eles descontam isso da sua conta. Já como funciona? Então não é uma concorrência para a Energisa. Você está apenas reduzindo seu consumo. Ou se você quiser colocar uma usina de energia solar, você vai vender para Eletrobras. Chegou o nome. Então você vende para a Eletrobras, que é quem vende a produção de energia.
Professor, o senhor disse que energia solar é um bem público, né? Não. Luz solar é um bem público. Ah, sim. E energia solar é bem de clube, então? Não. A energia solar que você produz na sua casa... Se eu comprar uma placa solar e colocar na minha casa... Bem privado. Mas, ao mesmo tempo, ela não é não rival, porque o consumo dessa energia solar ela não vai reduzir o estoque. Vai. Você produz 20 kW. Eu não entendo muito dos números de produção de energia. Então, vou inventar aqui os números. Se você produz 20 kW nas suas placas de energia solar, tudo que você consumir vai reduzindo isso aí, não é? E você, de repente, sua casa consome 30. Você consumiu os 20 e vai consumir mais 10 de Energisa. Se você consumiu 10, você consumiu 10 e vai vender 10 para a Energisa. Entendi. Na sua casa fica ligado o que você produz na sua casa, como você não tem um capacitor para guardar, que era outra hipótese, você tem uma bateria em casa que ficaria carregada, como você não, em geral as pessoas não têm isso, elas mandam para a rede. Então você produziu 20, ficou com 10 e mandou 10 para a rede. E a Energisa lhe acredita isso daí. É um bem privado. Entendi. Agora, é uma pergunta complicada, porque se você fala energia solar no sentido de radiação solar, aí é um bem público. Entendeu? Mas ele não é excludente, porque não é todo mundo que consegue ter acesso. Não, a radiação solar, a luz do sol, qualquer pessoa tem acesso. Ah, sim, sim. Entendeu? A radiação solar é um bem público. Agora, o uso de energia solar é bem privado. Você consegue excluir e é um bem rival. A placa que você comprou eu não posso comprar. A energia que você produziu, quando alguém for consumir, vai reduzir o estoque. Tranquilo? Entendi. Tá. E qual o problema disso daí? Os bens públicos, você pega meio ambiente saudável. Todo mundo se beneficia, né? Quem vai pagar por ele? É complicado a questão de pagar, né? Porque se alguém está pagando, se uma pessoa paga, os outros vão querer se aproveitar sem pagar. Então a gente tem um outro problema aqui, que é o problema do carona. Que é o que a economia se chama free rider. Que é o carona, o caroneiro. É o cara que não está pagando pelo bem público, mas vai se aproveitar. Professor, mas não existe mecanismos de impedir isso? Por exemplo, às vezes as pessoas não pagam energia e aí vai lá e alguém corta, sabe, a energia da casa da pessoa. Mas a energia é bem privada. Ah, entendi. Se o bem é tipicamente puro, você não consegue fazer isso. Imagina, eu soneguei imposto de renda, impostos em geral. Eu vou poder ser excluído da segurança nacional, da segurança pública? Não tem como. Professor? Desculpa, Pedro. Não, o senhor pode continuar, eu pergunto depois. Ou, por exemplo, o meio ambiente. E aí vou colocar até em âmbito mundial. Os países assinaram um tratado internacional para reduzir a emissão de poluentes. A China não assinou. Se a gente reduzir a poluição, vai beneficiar a China? Sim. Vai. Mas eles não estão pagando o preço. Ô professor, mas não teve uma questão de quem não estava pagando imposto por um tempo perdia o RG, o RCPF, alguma coisa desse tipo? Eu não entendi, Bárbara. Teve uma questão que quem não estava pagando imposto por um tempo ficava com o RG inválido. Não acontece isso não. Nem o RG, nem o CPF fica inválido não. Mas isso seria uma forma. O que acontece se você não paga imposto, seu nome vai para um cadastro de inadimplência, chama CADIM. E aí algumas coisas você não consegue, é uma negativação, como se fosse um nome sujo no Serasa. Até porque hoje em dia a Fazenda Nacional está protestando também. Mas aí são as limitações de crédito, basicamente.
Mas isso seria uma forma, sim, de você tentar excluir essa pessoa do consumo de alguns bens. Mas é uma forma de tentar excluir. Em geral, o pessoal não gostaria muito dessas exclusões. Não é bem aceito pelo mundo jurídico. Mas eu acho extremamente razoável você tentar excluir de alguma forma. Tá? Então, o problema do carona, a gente vai ver também ele sob a forma, na teoria dos jogos, que é o que se chama de dilema do prisioneiro. É um dos jogos que existe essa relação. Tá, então a gente entendeu por que bens públicos podem ser um problema, né? Se os direitos de propriedade não estiverem bem definidos, a gente tem o problema do financiamento desses bens. Porque basta Pietro pagar por eles que todo mundo vai se beneficiar. Então, por que é que em alguns tipos de pesquisa poucas empresas se interessam em participar? Porque um bem público muito comum pode ser informação. A informação, por mais que a gente tenha direito de propriedade intelectual, a parte dessa informação ela ultrapassa o direito de propriedade intelectual e aí, dependendo do tipo de pesquisa, as empresas privadas não participam. Porque o benefício vai ser para todo mundo e ela vai ter o custo todo. Ou elas se juntam várias para tentar... existem vários tipos de estratégia para solucionar esse problema. Tá? Tranquilo? E uma decorrência lógica dos bens públicos, vocês vão ver como tem muita relação, é uma outra falha de mercado que se chama externalidade. Ela ocorre não necessariamente com bens públicos, isso é um outro ponto. Eles são relacionados, mas é diferente. E a externalidade, como o nome diz, são impactos que ocorrem fora da esfera do consumo ou da produção do agente econômico. Tá? Então, são efeitos externos ao tomador de decisão. Então, são elementos externos aos agentes que decidem. Tá? Ela pode ser tanto na esfera do consumo, ou da produção. Imaginemos que eu tenho uma indústria de tinta que tem como consequência, tem como saída da indústria um poluente que polui o ar. Esse custo ambiental eu não vou colocar na minha estrutura de custo da empresa, vou? Não. E aí, quando eu não coloco isso na estrutura de custo, eu termino poluindo mais do que eu deveria. Como é que a gente pode ver isso? Vamos pensar aqui na curva de oferta e de demanda. Tá? Que a gente viu já. Aqui é valor, aqui quantidade. Eu tenho a oferta que está ligado ao custo marginal. Você lembra que a oferta é a soma das curvas de custo marginal? Estão lembrados disso? Privado. E tenho a demanda. Preço, quantidade de mercado e o preço de mercado. Não é isso que acontece?
que a gente já viu. Mas se eu estou poluindo e não estou considerando o prejuízo para a sociedade, o custo social, o custo marginal social é diferente do custo privado, não é? Então a gente vai ter aqui uma outra curva, que é o custo marginal da sociedade e o custo marginal vai ser igual ao custo marginal privado mais externalidade. Certo? Professor? Pode falar. O termo externalidade é utilizado única e exclusivamente para falar sobre um efeito negativo? Não. Porque... ok, certo. Tanto negativo como positivo. Eu ia falar daqui a pouco isso. Depois desse exemplo. Mas vamos continuar aqui só nessa externalidade negativa, Pedro. Tá, então, vocês entendem por que eu tenho duas curvas de custo, né? Uma vai ser para a empresa e para a sociedade, tanto o custo da empresa, o custo privado é um custo social, mas também tem o custo ambiental, que não foi contabilizado. Com isso, em geral, quando uma empresa polui, a gente não quer, a sociedade não quer que a empresa pare de poluir. Zero. Existe um nível ótimo de poluição. Os juristas geralmente não gostam desse tipo de conversa. Porque às vezes queria que fosse zero. E não é. Porque se você, é muito fácil resolver o problema de poluição dos carros. Vamos acabar com os carros. Carro polui, indústria polui, vamos acabar com tudo. É bom para a sociedade isso? Não, existe um nível ótimo. Como a gente vê aqui, o nível ótimo é menor do que o nível puramente privado. E o preço é maior. Não é? E aí a gente ainda tem um outro ponto para ver aqui. Que é se... Professor, Oi, Lara. tem como repetir onde é que está o nível ótimo? Eu acho que não entendi. Tá. O nível ótimo para a sociedade é esse ponto B, verde aqui. Porque é o que pega o custo social. Só que o nível produzido sem direito de propriedade, sem regulamentação, nada, é esse ponto vermelho A. Porque a empresa vai considerar, a minha empresa de tinta vai considerar apenas os seus custos econômicos. O custo ambiental não está na minha estrutura de custos. Tranquilo, Lara? Obrigada. Tá. E aí, se eu produzo em A, a projeção dessa quantidade, se eu pego o Q asterisco e vou até a curva de custo marginal da sociedade, esse ponto C, essa última unidade, Q estrela, Q asterisco, ela tem um custo marginal igualzinho lá em C, não é? Não é? Que é um custo maior do que o benefício que vai trazer para a sociedade. Lembrando, o benefício para a sociedade é predisposição a pagar por aquele bem, que é na curva de demanda. Estão lembrados disso, né? Tá mesmo, Clara? Lembrada? Professor, tem como você recapitular de novo esse ponto C? Tá. O ponto C é o ponto que essa quantidade Q asterisco toca a curva de custo marginal da sociedade. Professor, travou aqui, pode repetir o ponto C? Oi, Sabrina. Eu não entendi, Sabrina. O professor está picotando um pouquinho, não sei se é só para mim. Para mim também. Tá. Para mim também. Então é minha internet. Vamos lá. Eu acho que é o filtro, professor. Ele aumenta o peso da internet aí. Então vamos lá. A produção, vamos desde o início. A produção sem
a interferência do direito vai ser em que ponto, Lara? No A. No A. Qual o socialmente desejável, Pietro? O B. Por quê? Porque aí você está considerando a... Esqueci o nome do negócio. O custo marginal da sociedade. Custo marginal social. Isso. Custo marginal social, exato. Tá. Se eu produzo no A, eu estou produzindo a quantidade que é asterisco, né, Luiz? O ponto C, ele representa o custo marginal de produzir Q estrela, que é asterisco. Não é? E nesse ponto, as pessoas estão dispostas a pagar quanto? No ponto C, as pessoas estão dispostas a pagar quanto? Seria mais. Seria um valor mais alto. Não. Eu não sei, porque eu não sei se as pessoas se importam muito com o preço social. Elas se importam com o benefício, mas em pagar mais por isso, eu não sei se as pessoas... No ponto C, a gente tem a quantidade Q estrela, não é? Não é? Só que leva em consideração o benefício social, né? Diferente do A. Não, mas a gente está falando de disposição a pagar. Onde é que a gente vê a disposição a pagar? Na demanda. Na demanda. E onde é que está nesse ponto Q estrela? Onde é que está na demanda? Onde ela toca a demanda? O preço do ponto A. No ponto A. Tá, então, no ponto C, esse P, duas linhas, é o custo social desse bem, não é? Mas as pessoas estão dispostas a pagar P estrela, não é? A gente deve produzir quando o custo é maior do que o benefício? Quando o custo é maior do que o preço? Não. Então isso aqui, essa linha roxa, é uma redução da satisfação da sociedade, não é? E se a gente for nessa área todinha, se repete esse mesmo raciocínio. O que é esse triângulo roxo, Mariel? Peso morto. Peso morto, Natália. É o peso morto da externalidade. Tranquilo? Ô, professor, Não, professor, eu me perdi um pouco. Pode falar, Pedro, desculpa. De boa. Professor, o senhor pode definir o que seria esse peso morto mesmo? Natália, diga aí. É um momento que as pessoas estavam dispostas a pagar mais, mas não tem acho que é um mercado, sei lá, que acompanhe isso. Tipo, se eu tenho um iPhone, eu compraria um iPhone por R$3.000, mas um vendedor dispõe por 2.500, sabe? É isso? Mais ou menos. Alguém quer contribuir um pouco mais? Pode ser aquela... É o que não tem utilidade para o mercado? Repete, Sabrina, por favor. É o que não tem utilidade para o mercado? Tá. É uma redução de... Esther, quer completar? Tem aquelas empresas de moda que elas elas fazem roupas com o menor nível de poluição possível. Então, elas fazem menor lavagem para gastar menos água, porque as lavagens de alguns tecidos gastam muitas águas. Só que o preço dessas peças sobe muito. É uma categoria chamada slow fashion, que é moda lenta. E aí a mesma peça de um fast fashion, que é comércio normal, nessas lojas de departamento, custa, sei lá, R$30, você vai ver nessas lojas aí, custa R$1.000 uma peça. Porque tem todo um conceito, não um conceito, né? Tem todo um intuito de trazer um benefício social, ambiental, mas aumenta muito o custo. Então, as pessoas não vão querer pagar por isso, elas vão querer o preço do custo, não do benefício social. Mas o que é o peso morto? É o que as pessoas não vão querer pagar?
E que não vale a pena para o mercado produzir. Tá. É mais ou menos isso, mas seguindo a linha que Sabrina falou, é uma redução de satisfação da sociedade, Pedro. Então a gente tem vários tipos de peso morto. Peso morto, você pode simplificar como sendo uma redução de satisfação da sociedade. Essa redução pode ser por uma não produção ou pode ser por uma sobreprodução, por um excesso de produção. Tá? Porque se lembra que a gente disse que a produção deve ser até o ponto onde o custo marginal é igual ao benefício marginal? Sim, eu lembro. Lembra disso? Pronto. Se a produção ocorre em qualquer outra área, a gente vai ter um peso morto. Seja por uma produção maior ou por uma produção menor. Mas isso vai influenciar a produção no mercado ou a demanda da sociedade? A demanda não muda. A demanda é a mesma aqui. O que a gente tem é uma produção superior ao que deveria ser. Professor. Oi, Pedro. No caso, no caso, porque a gente considera o custo marginal social e etc. Se eu viesse um pouquinho... O senhor travou ou você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Se a gente viesse um pouquinho para cima à esquerda na curva de demanda, também haveria um peso morto? Não sei se deu para me entender. Tipo, a gente ia produzir menos e o preço ia aumentar. Como é se fosse... Se a gente subisse na curva de demanda para a esquerda, vamos dizer assim, esse ponto B, aí a gente subisse na curva de demanda. Tipo aqui? Tipo aí, exato. Certo. Não entendi. Tivesse o que aí? Beleza. Aí ia haver um peso morto aí, porque no caso eu estou com um preço maior, estou produzindo uma quantidade menor e não estou considerando um ponto ótimo, ou eu entendi tudo errado? Tá certo. E o peso morto aqui, vamos supor que tivesse uma curva, a curva do produtor fosse aqui, a oferta. Tá? Seria o custo marginal privado. Tá? Aqui acontece o inverso, é por um excesso de produção. Mas vamos lá. O privado vai ser aqui, nesse laranja. Tá? Vou fazer tudo de laranja agora. A quantidade produzida vai ser que 2 linhas. Não é isso? Onde é que esse Q 2 linhas toca a curva de custo social? Nesse ponto aqui. Então, só seguindo as letras, D e E. Né? No Q 2 linhas, a quantidade Q 2 linhas vai tocar o custo marginal da sociedade no ponto E. Certo? Tranquilo? Nesse ponto, no ponto aqui, as pessoas vão estar dispostas a pagar lá em cima em D, não é? Mas o custo para a sociedade é aqui embaixo em E. Valeria a pena produzir mais ou manter a produção? Para a sociedade, valeria a pena produzir mais. E esse triângulo aqui, laranja, é o peso morto. Que é o mesmo peso morto do monopólio, por uma subprodução, uma produção menor do que deveria ser. Isso ocorre, Pietro, quando a gente tem uma externalidade positiva. Tranquilo? Tranquilo, professor, entendi. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui mais prático. Eu tenho uma empresa de apicultura, tá? Produz abelhas. E você é meu vizinho de propriedade e produz flores. Na minha estrutura de custo, eu vou medir o custo e o benefício só da venda de mel. Travou, não? Deu uma travadinha, professor. Tá. Mas pegou até a questão das duas empresas, né?
Eu ouvi só o senhor falando alguma coisa Tá. abelha. Eu vou produzir abelha, tem uma empresa de apicultura, e você é meu vizinho e vende flores. Você tem uma plantação de flores. Eu vou trazer um benefício para você, não vou? Porque a abelha vai polinizar as suas flores. Mas eu não vou contabilizar esse benefício para mim. Vou? Eu não vou contabilizar. Então, minha estrutura de produção vai ser menor do que o socialmente desejado. Você queria que eu produzisse ainda mais do que eu produzo, porque ele traria mais benefício. Não é? Só que eu vou tomar minha decisão e vou produzir menos. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então você tem que encontrar, nesse caso específico, você tem que encontrar uma forma de internalizar esse benefício que traz para você. Então você chegaria, Bradson, eu lhe pago R$1.000 a mais, ou sei lá quanto a mais, para você aumentar a sua produção. Do mesmo jeito que se a produção no caso do vermelho, que é o outro mercado, a outra empresa que eu tenho de tinta, que é poluente. O Estado vai chegar para mim e vai dizer, rapaz, você está poluindo muito, você vai pagar uma multa por isso. Com essa multa, vai aumentar meu custo, não vai? Com esse tributo adicional, vai aumentar meu custo, não vai? Com o aumento do custo, a curva de oferta se desloca para onde? Para a esquerda. Para a esquerda. Então, o objetivo de internalizar é aproximar a curva privada da curva social. Então, existem várias formas diferentes para você fazer essa aproximação. E aí, quanto mais se aproxima, mais se reduz o peso morto. Professor, eu ainda tenho uma dúvida em relação ao peso morto, que ficou na minha cabeça, sobre em relação ao ponto A indo para o ponto B, se o peso morto a gente pode enquadrar como um aspecto de redução da satisfação da sociedade, se a gente está indo para o A para o B, a gente não estaria aumentando a satisfação da sociedade, então por que estaria enquadrado no peso morto em si? Não, se a gente produzir no A, porque a gente deveria produzir no B, não é? Sim, exatamente. Como eu continuei a produção, como ao invés de produzir no B, eu vim até aqui no A, eu produzi mais do que o socialmente desejado. Certo? Tranquilo, Lara? Certo. Se eu produzir mais do que o socialmente desejado, eu cheguei a produzir em todos esses bens aqui, eu estou produzindo quando o custo social é maior do que o benefício. O benefício a gente sempre mede pela linha de demanda. Tá? Tranquilo? O benefício é sempre a linha de demanda. E o custo é sempre pela linha de oferta. Então, se eu produzo em momentos, em locais, cujo o benefício é menor do que o custo, imagina, você vai produzir, pensando como sendo tudo uma coisa só, tá? Ao invés de privado ou público, você vai produzir, você vai vender algo quando o custo é maior do que o valor que você vai receber? Não. Nesse caso, a gente enquanto sociedade produz. Então nesse ponto A, o benefício ainda é menor que o custo. No ponto A, o benefício... Cadê? Aqui. No ponto A, o benefício é no ponto A e o custo é no ponto C, lá em cima. Porque a curva verde é a que mede o custo da sociedade. Entendeu? Então, o custo da sociedade é maior do que o benefício para a sociedade. Ok. Então, a gente tem bens cujo custo foi maior do que o benefício. Tá? Tranquila a questão do peso morto? Sim, professor, obrigado. Então, quando a gente tem, como
Pietro terminou antecipando aqui, a gente tem externalidades dos dois tipos, positiva e negativa. E o que é que o direito tem que fazer? É função para ter um melhor resultado social, para melhorar a satisfação da sociedade, a gente tentar internalizar as externalidades. E aí vai fazer isso como? Existem várias formas diferentes. As principais delas é criar um mercado. Imagina, no exemplo que eu dei, meu e de Pietro na produção, são duas empresas, é fácil a gente conversar e chegar num acordo. Mas quando a gente tem um benefício ou um prejuízo para a sociedade inteira, como no caso do meio ambiente, poluir o meio ambiente, as partes não conseguem conversar. Imagina, uma empresa poluidora não tem como conversar com todas as pessoas que são prejudicadas. Tem? Não tem. E aí a gente tem alguns problemas para criar um mercado, que são basicamente dois, que é bens públicos, como a gente viu acima, e custos de transação. Os custos de transação são aqueles custos para realização de uma negociação. Então, desde elaborar... Por que a gente tem tanto contrato de adesão? Travou, pessoal? Tô travando, professor. Por que a gente tem tanto contrato de adesão? Para tentar reduzir custo de transação. Imagine, toda vez que Natália quisesse comprar um celular, a Vivo tivesse que fazer uma negociação específica, um contrato específico para ela. Seria extremamente custoso, não é? Então, para tentar... esses dois... Tem um autor, Bator, que ele diz que todas as falhas de mercado são, no fundo, problemas de custo de transação. Tem alguma lógica nisso, que os custos de transação são muito altos, às vezes impeditivos, para qualquer solução. Como no caso que Luiz falou da concorrência para a energia elétrica. Em tese é possível a gente ter uma concorrência. É um monopólio natural, mas que em tese é possível. Mas o custo é muito alto. Então, é possível negociar com todas as pessoas prejudicadas pelo meio ambiente? É. Mas na prática é impossível. É muito difícil. Tá? Essa área que envolve bens públicos e custo de transação é uma área que deu origem à análise econômica do direito. Foi apresentado com base em 2 artigos famosos de um economista que era professor da escola de Direito, apesar de ser economista, ele era professor na Faculdade de Direito, lá em Chicago, e ele deu origem a esse estudo dos custos de transação e dos bens públicos, tá? Que é o início da análise econômica do direito. Então, as ferramentas jurídicas elas devem ser feitas para tentar reduzir custo de transação e para tentar fazer com que os bens públicos você consiga privatizar os bens públicos. Privatizar no sentido de colocar as características, individualizar quem pertence. Tá? Para evitar o problema da tragédia dos comuns e do carona. Tranquilo, pessoal? À primeira vista, as coisas não são muito bem mesmo não, professor. Oi, Enzo. À primeira vista, essas frases não soam muito bem mesmo não. De quê? De privatizar o... De
Mas se lembra quando a gente fala em economia, a gente não está falando a quem pertence. Então, quando eu digo privatizar, os entes públicos têm bens privados. É no sentido econômico. É só delimitar o direito de propriedade. Então, privatizar aqui para a economia significa delimitar o direito de propriedade. Você vê a universidade, lá o CCJ, é público ou privado para a economia? Privado. Mesmo sendo pertencente a uma autarquia. Então, quando a gente fala privatizar, é nesse sentido. Tá, porque o bem privado você consegue ter uma relação mais fácil de mercado. Tá? E os custos de transação facilitam essa negociação. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue criar um mercado. E aí facilita as partes resolverem entre si. Se a gente vir, tem situações até extremas. Por exemplo, o mercado de carbono. Já ouviram falar nesse mercado? De crédito de carbono? Sim. Já sim, professor. Pronto, então explica aí, Derek. Assim, pelo que eu entendi, né, de informação assim, jornalística mesmo, basicamente os países, eles atingem uma meta de emissão de carbono, né, uma redução, na verdade, e aí eles ganham uns créditos, né? E existe aí uma troca também. Um país que, por exemplo, não conseguiu reduzir, ele pode comprar do país que conseguiu. É mais ou menos isso, né, professor? Sim, é mais ou menos isso. É cotas de poluição. E você pode ter essas cotas transacionadas. Pode vender essas cotas. Então você cria um mercado para que as pessoas, no caso entre países, para que quem é mais eficiente vai conseguir poluir mais e comprar o crédito dos ineficientes. Porque um país, um lugar que produz de modo muito caro, para ele é mais interessante vender as cotas de poluição do que efetivamente produzir. Professor, o senhor sabe me dizer se essas cotas elas podem ficar armazenadas por tempo ilimitado? O país ficar guardando em vez de vender? Boa pergunta, Luiz. Não sei. Não sei se... Porque se todo ano for estabelecida uma quantidade, o país ficar guardando, uma hora vai supervalorizar, né? Aí seria um investimento. Só um pensamento aqui. É que esse crédito não é para os países, é para as empresas. Ah, é? Não é o país, não é o Brasil que negocia. São as empresas brasileiras. Tá. Pegar um outro caso que envolve também poluição, que talvez você já tenham visto. Acho que aqui no Brasil tem também. Mas, às vezes, tem embalagens de refrigerante ou coisa assim. Em geral, elas são recicladas, né? Em que você paga pela embalagem quando você compra. E aí, se a pessoa levar de volta a embalagem, quando você leva na loja, você vai receber um crédito por aquilo. Já viram isso ou não? Em algum canto? Pois é, isso é você criar um mercado para logística reversa. O próprio mercado que existe de reciclagem, pronto, o Coca-Cola retornável. Porque antigamente tinha muito do retornável, você podia vender inclusive os cascos. Isso é uma forma de você criar um mercado. Porque se você não quiser, imagina, Luiz consumiu esse refrigerante, mas não está com paciência de ir lá na venda, ele deixa no chão. E vai ter outra pessoa, cujo tempo vale menos, e a pessoa pega esse casco e leva lá para vender. E recebe o valor por aquilo. Opa, caiu? Ou só travou? Não, professor. Sabem como, né, professor? A gente não paga, deixa de pagar a embalagem. Você leva o casco, você só paga como se você estivesse pagando só pelo líquido, né? Sim. Só pela bebida. Isso é uma forma de você criar um mercado para aquilo. Ou pegar um caso até mais comum, que está nessa mesma linha, de carrinhos de aeroporto, aqueles carrinhos para levar mala. Tem alguns que você paga por eles, não é?
Já viram isso? Tem aeroporto que você tem que pagar. Tem supermercados que você paga, você bota uma moeda para retirar o carrinho. Isso é para garantir que alguém vai devolver. Porque se você... Imagina, Esté foi num supermercado, isso é muito comum fora do Brasil, que o custo do trabalho é mais caro. Esté vai no supermercado na Alemanha, e aí para pegar o carrinho ela bota lá uma moeda de €1. Aí ela está cansada ou apressada, ela deixa o carrinho no meio da rua. Aí outra pessoa vai pegar o carrinho e vai receber esse €1. Porque tem pessoas que vão estar dispostas a trabalhar por isso. Então você criou um mercado, o carrinho não vai se perder. Vai ter alguém para levar. Mesma coisa dos cascos. Mesma coisa das latinhas de refrigerante. Existe um mercado só para recolher essas latinhas. Oi, Pedro. Essa é a mesma lógica do autoatendimento ou não? Tipo assim, normalmente existem alguns condomínios, prédios, coisas assim, que eles têm tipo uma lojinha que é autoatendimento. E normalmente os preços são sempre bem mais caros do que nas lojas, por exemplo. Isso é porque eles consideram o fato de que alguém poderia levar sem pagar e seria a mesma lógica ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, porque ali não tem externalidade. Então, é uma relação do mercado privado. Você queria Travou, professor. Oi, tá ouvindo? São coisas diferentes, Pietro, porque lá não tem externalidade. Mas o raciocínio que se envolve lá é porque tem um mercado à parte, né? Então, no mercado deles, ele tem tanto o custo maior, que é isso que você falou, esse risco das pessoas levarem sem pagar, como também tem o benefício de quem está comprando da comodidade. Então, isso tem um preço. Então, o preço costuma ser mais caro por conta desses dois fatores. Mas é por uma outra questão, não envolve externalidade. Além dessa forma de internalizar as externalidades... pronto, uma outra situação no mercado privado. Imagina, a gente vai... para vocês verem como tem aplicação em situações até banais do dia a dia. Quem nunca saiu para o shopping com alguém, sei lá, irmã, mãe, namorada, esposa, o que seja, e ela decidiu comprar mais coisas do que deveria e você sai carregando coisas que não comprou. Já ouviram falar nisso, né? Se a pessoa que estivesse carregando foi quem comprou, provavelmente, ou seja, ela está com custo de carregar. Ela ia ponderar melhor e ia comprar menos. Ou ia ficar menos tempo no shopping. Só que como ela passou esse custo para outra pessoa, ela está passando uma externalidade para outra pessoa. Então, se você encontrar uma forma de internalizar... Opa, caiu? Travou, voltou. Então, isso serve tanto para essa ida no shopping, ou, por exemplo, imagina, eu vou assistir o jogo do Flamengo lá com o Mariel. E aí, a gente vai lá para o Rio, e eu levo 20 livros. Rapaz, estou a fim de estudar e levo 20 livros. Eu não vou ler os 20 livros. Mas eu penso, rapaz, vou dividir o livro com o Mariel para ele levar, me ajudar a levar. Aí ele vai... Situação típica da externalidade, né? Os livros são meus e ele vai sair carregando. Como é que a gente faz para internalizar isso? Primeiro, tem que ter uma transparência de informação. Ele diz, rapaz, não vou levar não. E aí eu posso transacionar e dizer, bicho, leva aí que eu pago a cerveja lá no jogo. A gente pode negociar e criar um mercado para negociar isso. Ou no caso de levar pacote, tem pessoas que trabalham só para isso, né? Aqueles carregadores. Mas, rapaz, assistir o jogo do Flamengo não é caro, não. Então, tem carregadores que trabalham só com isso. Então, são soluções criando mercado. Tá. Outra forma de internalizar, outra forma clássica, que é o que se chama de imposto ou tributo de Pigou. Em homenagem ao economista francês Arthur Pigou, que ele pensou nessa ideia de você tributar a externalidade. Tá, então, se eu estou poluindo, eu vou pagar um imposto maior para que esse custo seja internalizado pela minha empresa, pela minha decisão.
Caiu? Maria, essa internet tá complicada. Mas enfim, então o imposto de PIGU, você aumenta ou reduz os custos de produção. Tá? Então você impacta o custo de produção. Tranquilo? Por exemplo, se... Dá para repetir de novo sobre o imposto de... De quem? De PIGU. Não sei lá, não entendi. Eu perguntei só de sacanagem, desculpa. Também não sei como pronuncia, sempre ouvi dizer imposto de PIGU. Mas a ideia dele, Sabrina, é internalizar, aumentando ou reduzindo o custo. Então, se minha produção polui, eu vou pagar um imposto no sentido amplo, tá? Pode ser taxa, pode ser como for, para que eu incorpore esse custo social na minha estrutura de custo da empresa. Certo? Então, vou até colocar aqui entre aspas imposto, porque é no sentido de tributo. Mas nos livros de economia, eles vão chamar de imposto, ou taxa. Como se fosse sinônimo, e não é sinônimo, juridicamente tem diferença. Certo? Professor, se o senhor puder repetir essa questão do imposto de PIGU, porque eu não entendi muito bem. Um imposto que se relaciona com os custos de produção, todos os impostos se relacionam com o custo de produção. Acho que eu não peguei. Sim. Não, mas esse imposto, esse imposto, Mariel, ele é só para internalizar a externalidade. Caiu? Então, o objetivo dele o imposto de PIGU, não foi? Não, não necessariamente a externalidade é o fato gerador. A externalidade... Travou de novo. Tá. A externalidade não precisa ser o fato gerador. A ideia é só incorporar o valor da externalidade no preço do tributo, do preço do produto, tá? Na estrutura de custo. Então, por exemplo, a poluição, você pega, sei lá, o cigarro. O cigarro tem uma externalidade negativa importante, seja para as pessoas que estão perto que consomem, seja para a estrutura de saúde que existe. Certo? Ouviram do cigarro ou não? Tá. Só a palavra cigarro. Pronto. O cigarro tem uma estrutura, tem uma externalidade importante, que é para a estrutura de saúde. Muita gente sofre de vários males por conta do fumo. E aí, o imposto do cigarro é altíssimo. Cerca de 80% do preço do cigarro é de tributo. Só que se você for ver qual o fato gerador, a maioria é IPI. Maria, tá ruim a internet. IPI. O fato gerador é a produção industrial. Então, o fato gerador não é a externalidade. A externalidade é o motivo que faz com que você tribute. E aí aumenta a curva de custo. Tá? Tranquilo? E sim, Clara, os subsídios também entram nessa lógica como sendo um imposto negativo. É uma forma de você estimular. Os juros rotativos do cartão de crédito seriam um imposto de PIGU? Não. Porque nesse caso a gente não tem externalidade, né? Quer explicar melhor, Natália? Seu raciocínio? Os juros rotativo não é cobrado se você não paga o valor integral da fatura, seria tipo uma externalidade para você pagar a sua fatura inteira. Mas o pensamento foi esse. Tá. Mas sabe por que não é externalidade? Porque recai sobre quem?
sobre quem toma a decisão. Não é? Então, tudo que recai sobre você, fruto de sua decisão, não é externalidade. Tá? Mas os subsídios, Clara, podem entrar nessa lógica como sendo um imposto negativo. Tá travado para vocês, não? Dá para ir, eu acho. Tá. Então, e um exemplo do imposto de PIGU é um tributo que se chama contribuição de melhoria. Já ouviram falar nele? Contribuição de melhoria. Já ouviram falar nesse tributo? Não. Imagina, a prefeitura de uma pessoa constrói uma praça na frente de sua casa, Esther. Isso vai trazer um benefício para você, não vai? Vai trazer